E atenção, urgente, veja o que esse ministro da Suprema Corte Brasileira acaba de fazer para atrapalhar de vez as investigações da CPMI ou CPI do crime organizado e outros tipos de investigação que estão sendo feitos aí de corrupção, de participação de ministro, de participação de filho de presidente, o escambau a quatro. Veja porque saiu aqui na CNN. Veja o vídeo. Mais uma notícia que acaba de sair do Supremo Tribunal Federal. O decano da corte, o ministro Gilmar Mendes, decide suspender uma medida da CPI que quebrava o sigilo da empresa Marit, aquele fundo ligado à família do ministro Dias Toffoli. Perfeito, Yuri. A semana que começou complicada para o ministro Dias Toffoli agora acaba um pouco mais tranquila. A CPI tinha determinado a quebra de sigilo dos irmãos de Dias Toffoli e, na verdade, da empresa que tem como sócio Dias Toffoli e seus irmãos, e também determinada a convocação dos dois irmãos deles que são sócios. Agora tudo caiu. E agora o ministro Gilmar Mendes deu mais uma decisão, até mais importante que a de ontem. A quebra de sigilo da Marit, que é a empresa da família Toffoli, que vendeu, que era sócia do Resort Itaiaia, e vendeu sua parcela para um fundo ligado a Daniel Vorcaro. Essa empresa é justamente o grande elo, a grande ligação de Toffoli com o Daniel Vorcaro. Foi isso que trouxe muita suspeita e que causou toda essa celeuma que culminou no afastamento dele da relatoria do caso. Pois bem, agora tudo foi por água abaixo, né? Tudo foi por água abaixo, começa-se tudo agora do início. Porém, galera, a Polícia Federal já deve ter muita coisa. Derrubou carro, aquela coisa toda, mas a Polícia Federal nunca pega dados e fica por isso mesmo. Eles guardam, tá tudo com eles. Se eles acham que vão perder esses dados aí, vocês estão muito enganados. Mas é isso, vamos que vamos, só anda com um dia após o outro, mas a briga, a luta e a guerra continua. Coloca aqui nos comentários a sua opinião e segue, curte e compartilha.